Muito boa noite, meus amigos do GELAC. É um prazer mais uma vez estar aqui falando a essa casa que eu gosto tanto, né? Que sempre acolhe a gente com tanto carinho. Agradecer mais uma vez a Lon pelo convite. E hoje para a gente falar sobre um tema do livro dos médiuns, né? Que o capítulo que eu escolhi foi da identidade dos espíritos. Esse é um tema fantástico que a gente pode explorar algumas coisas importantes, mas antes nós vamos iniciar aqui, né, com a nossa leitura. E para hoje eu escolhi a obra Vida é Feliz de Joana pela psicografia de Divaldo. Eu vou abrir aqui aleatoriamente para que nós possamos ler uma página e fazer a nossa prece. Caiu a mensagem 117. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha para um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Linda mensagem, né? Nós precisamos sempre desses momentos de higiene mental, né, de refazimento, de povoar nossa mente ali com boas imagens, com a natureza que nos conecta a Deus. Isso é muito importante, né? Ajuda no nosso equilíbrio físico, emocional, né? Na nossa saúde mental. Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para essa palestra, que nós possamos aproveitar ao máximo do ensino dos Espíritos, que nós possamos, Senhor, estar conectados mente a mente, coração a coração, realizando nesse instante uma grande corrente de luz, uma grande corrente de amor, que vai alcançar a todos aqueles que estão necessitados de oração, de amparo, passando por provações das mais diversas, aos nossos queridos recém-desencarnados, que todos possam ser alcançados pela misericórdia divina. Nos inspira, Senhor, na noite de hoje. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, eu sou Paula Viana, né? Eu sou do canal Semente da Manhã. Estou falando com vocês diretamente de Guanambi, Bahia. Já tem um tempinho que eu me mudei de Salvador. E hoje vamos falar sobre esse tema palpitante que é da identidade dos espíritos. Para quem está chegando na doutrina espírita agora, pode pensar assim: mas como é que a gente pode identificar que aquele espírito que está trazendo aquela mensagem é de fato quem ele diz que é? E essa é uma indagação que eu acredito seja recorrente, né? Não só nos iniciantes, mas talvez naqueles que, como nós aqui, ainda seguimos, né, já há algum tempo trabalhando. E é um tema que, apesar da resposta dos espíritos ser conhecer a identidade dos espíritos, é algo da menor importância. O que realmente importa é a identificação se esse espírito é bom ou se esse espírito é mau. Mas se é tão desimportante assim, como poderíamos depreender dessa resposta que os espíritos dão em O Livro dos Espíritos e que também se repete em outras obras, por que abordá-lo? E aí eu gostaria de dizer para vocês que Kardec, desde a introdução de O Livro dos Espíritos, ele dedica alguns itens da introdução para falar da identidade dos espíritos. Depois ele traz novamente esse tema na obra preliminar, né, anterior ao Livro dos Médiuns,
que é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele retoma novamente o Livro dos Médiuns no capítulo 24, que ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre esse item. E ainda aborda também especificamente a identidade dos espíritos na obra O que é o Espiritismo e em algumas edições da Revista Espírita, onde ele vai trabalhar algumas questões que aconteceram e que ele teve que se debruçar junto com outros membros da Sociedade Espírita de Paris para poder identificar realmente cada caso daquele que chegava até eles. E, gente, é interessante, porque nesse momento em que nós estamos, temos recebido tantas mensagens, temos sido bombardeados de psicografias ou então de orientações de instruções ditas de espíritos, né, para nós. Por exemplo, quem aqui, eu gostaria de perguntar a vocês que estão aí, né, nos ouvindo através do YouTube, quem aqui não recebeu, durante esse período da pandemia, por exemplo, uma mensagem que falava de uma vacina espiritual, que todo mundo fizesse uma oração, colocasse um esparadrapo no braço, né, e que dormisse, que quando acordasse estaria vacinado para não contrair Covid? Quem já recebeu alguma orientação em que o Espírito diz exatamente o que você tem que fazer, como é que você não tem que fazer e tal, numa casa espírita? Ou então, algum médium que recebeu alguma mensagem cuja assinatura do Espírito, ele assina algum nome diferente, esquisito, muitas vezes até com um teor meio jocoso. Todas essas situações podem acontecer. A da vacina espiritual, por exemplo, eu recebi. E é óbvio que me chamou a atenção. Quando eu li aquilo ali, e algumas pessoas que me enviaram, né, enviaram como, olha, faz isso, a orientação do mundo espiritual. E a primeira coisa que eu pensei, e acredito que qualquer um que lê Kardec pensa, é, mas como isso? Né? Como é possível espíritos superiores, né, pararem ali para poder fazer uma instrução como essa? Kardec nos ensina que os espíritos superiores, quando eles resolvem vir até nós para trazer algum tipo de instrução, algum tipo de orientação, normalmente ela tem um caráter genérico, tem um caráter elevado, né? E tem como objetivo nos auxiliar na nossa caminhada. Eles são reconhecidos pelo seu linguajar, né, amoroso, pelo seu conteúdo sempre moralmente elevado. Quando eles precisam advertir algo, eles fazem isso de uma maneira muito peculiar, cuidadosa, né? Diferente de espíritos zombeteiros, que muitas vezes eles passam a acusar, apontar o dedo, né? E muitas vezes até dizer coisas que não deveriam ser reveladas da intimidade do médium, da intimidade do esclarecedor na reunião mediúnica, colocando ali uma situação de total desconforto para quem está presente e também para quem foi direcionada a mensagem. Espíritos superiores normalmente também não ficam elogiando em demasia nem o médium, nem o coordenador da reunião mediúnica, nem tampouco a atividade. Então, esses são os primeiros sinais que nós devemos estar atentos para que possamos diferenciar se trata-se de um espírito moralmente evoluído ou de um espírito ainda imperfeito, que vai trazer na comunicação aquela sua imperfeição moral, né? Alguns pontos são muito interessantes nesse capítulo que cabe aqui a gente detalhar um pouco melhor. Duas possibilidades, primeiro, de comunicação que Kardec trata nesse capítulo 24. A primeira que é como identificar espíritos de comunicações particulares, de comunicações, por exemplo, de entes queridos, né, que às vezes vem através de uma carta, por exemplo. O Chico Xavier, ele escreveu muitas cartas às mães, não era? Então, como que era esse processo de identificação por parte de quem foi endereçada a mensagem de que tratava-se realmente do seu ente querido? E os espíritos nos dizem, nessas obras inteiras que eu citei aqui, que, por exemplo, essas comunicações particulares, elas são muito identificadas, primeiro, pela linguagem que o espírito
traz, sobretudo se é alguém recém-desencarnado, que ainda está muito impregnado da sua experiência última na matéria, né? De toda aquela emoção que ele ainda traz muito patente. Também de fatos e situações e pessoas que muitas vezes são citadas, né? Circunstâncias e pessoas que vão fazer com que ele seja reconhecido. Então, às vezes o espírito pode até comunicar-se, trazer o conteúdo de uma forma que não seria tão comum, né, como ele se expressou, se expressava na sua última encarnação. Porém, quando ele traz alguns elementos específicos naquele texto, aí se dá o reconhecimento. Então, eles asseveram que essa identificação de espíritos familiares, de comunicações particulares, né, endereçadas a uma pessoa em específico, elas vão ser reconhecidas por essas questões como a linguagem, como circunstâncias e fatos e pessoas que às vezes são citadas na mensagem que fazem com que eles reconheçam que realmente trata-se do seu familiar, o comunicante. Qual que é a outra situação que ele trata? Primeiro essas comunicações mais diretas e depois aquelas mais genéricas. Nas mais genéricas, nós vamos encontrar um grande problema de identificação de mensagens, que vai falar de se o espírito comunicante é um espírito que já desencarnou há muito tempo, como reconhecer aquela linguagem, aquela escrita, aquela letra que era de fato igual à daquela sua última encarnação? É difícil, nós não temos os elementos para poder fazer esse tipo de análise, né? Mas, quando é um espírito que já desencarnou mais recentemente, ou que nós tivemos algum contato, às vezes alguma figura pública, né, contemporânea nossa, ou reconhecida, né, nacionalmente ou até internacionalmente com obras publicadas, nós podemos, por exemplo, ao médium receber aquela mensagem, podemos comparar, né, os textos e ver se o conteúdo daquela mensagem está compatível com aquela elevação moral daquele espírito, com coisas que ele costumava tratar. Outra questão também, se a linguagem, a forma como ele traz a mensagem, também é similar ao que ele costumava escrever, né? E por quê? Porque quando o espírito, como eu falei, para as comunicações particulares, também nas genéricas, quando o espírito tem uma desencarnação recente, ele também ainda traz impregnado muito do seu traço, né, da última reencarnação, e por isso pode estar expressado na comunicação. Mas isso é uma lei, Paulinha? Sempre isso vai acontecer? Não. É interessante quando a gente pega a obra, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma das grandes críticas que algumas pessoas fizeram a essa obra era que a forma como Humberto de Campos escreveu não era reconhecida em suas obras enquanto encarnado. E, por exemplo, se a gente lembrar, Humberto de Campos, ele desencarna e 3, 4 anos depois ele começa a fazer a psicografia com Chico. Então, ele estava com uma desencarnação, muito recente. Então, era para a gente observar de forma mais veemente, por exemplo, esses traços da leitura, da forma que ele escrevia, da literatura dele, na obra Brasil, Coração do Mundo, por exemplo, né? Porém, isso não foi assim tão facilmente identificado. Mas o que foi identificado nessa mensagem, por exemplo, dessa obra? Existe um estudioso chamado Alexandre Caroli, que ele já fez uma tese de uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado sobre as obras de Humberto de Campos. E ele conseguiu, numa investigação que ele fez, identificar que Humberto de Campos, apesar em alguns textos, né, em algumas obras que ele escreveu, diferenciar um pouco a sua forma de escrever, ele traz o seu caráter de literato, por exemplo, né, de alguém que era um grande escritor, né, que trazia aquela liberdade criadora, né, do artista, que gostava de se expressar de uma maneira quase poética, né, criando ali uma ressonância com o público. Ele
ele traz essa carga dele literária para a obra. Porém, de fato, em Brasil, Coração do Mundo, difere um pouco do que a gente vinha acostumando ler de Humberto de Campos encarnado. Mas, ele, apesar de diferenciar na forma, porque ele também nunca escreveu romances, por exemplo, ele traz em algumas passagens da obra trechos que são justamente relacionados à obra que ele escreveu encarnado. Então, existem citações expressas que o Alexandre Caroli, por exemplo, pega do Brasil Anedótico, que é uma obra de Humberto de Campos, e ele consegue correlacionar e identificar um trecho similar na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de exemplificações que ele faz que são correlatas na obra dele encarnado. Então, repare, quando você faz um estudo investigativo, de identificação, de tentativa de identificação do espírito comunicante, você consegue identificar esse tipo de questão quando trata-se de um espírito recém-desencarnado. Então, o estudo que existe da obra de Humberto de Campos, por exemplo, ele é um excelente estudo para quem está aqui estudando um capítulo como esse. Por quê? Porque o Alexandre Caroli vai identificar traços de linguagem, né? A própria questão linguística, correlação com obras que ele escreveu enquanto encarnado. Ele traz algumas questões pessoais do espírito. Por exemplo, existe um capítulo de Brasil, Coração do Mundo destinado a Tiradentes, né, em Confidência Mineira. E alguns críticos falam assim, mas por que, por exemplo, Humberto de Campos escolheu falar da Inconfidência Mineira ao invés de falar de uma outra revolução que também aconteceu naquele mesmo período, que teve caráteres mais sociais, mais populares, e foi falar, por exemplo, da Inconfidência Mineira. E aí a gente vai ver nas pesquisas do Alexandre Caroli, por exemplo, que Humberto de Campos, ele tinha, desde encarnado, uma admiração por Tiradentes. Ele gostava demais da figura de Tiradentes. Ele queria, inclusive, fazer uma espécie de museu, né, enaltecendo ali Tiradentes. Então, ele desencarnado, quando está escrevendo uma obra, pode ser que teve ali também uma predileção em trazer uma narrativa que abordasse aquele momento histórico. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Como é que eu posso idealizar uma questão como essa, conhecendo a vida do autor enquanto encarnado? Então, a questão da identidade dos espíritos, ela tem essas sutilezas que são muito interessantes, que a gente possa realizar e que, inclusive, é um convite dos espíritos, porque Kardec, ele falava expressamente que nós precisávamos ter controle universal, né? Que era ver se aquela mesma mensagem era trazida por diferentes espíritos através de diferentes médiuns em diferentes lugares. E também a gente deveria, ao receber uma comunicação de um espírito, né, estudá-la para realmente reconhecer se aquela comunicação ela é condizente com a moralidade daquele que assina a mensagem. Então, aí a gente entra num ponto muito interessante e que é um alerta para muitas casas espíritas. Nós vemos, de uma maneira geral, em muitas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, que deveriam ser grupos, como o próprio Kardec orienta, em que as pessoas sejam pessoas unidas, né? Que tenham ali estabelecido vínculos de confiança, vínculos de fraternidade, para que, quando, na ocasião da necessidade de se realizar uma investigação, seja de um processo obsessivo de um trabalhador, seja de uma comunicação que tem ali algumas obscuridades que precisaria ser melhor estudadas, que nós tivéssemos a abertura para tratar essas questões com tranquilidade. Mas é isso que nós vimos, gente. Eu digo para vocês que em quase ali 15 anos de exercício mediúnico, eu já vi muito melindre dentro das reuniões mediúnicas.
O médium deveria ser o primeiro a se posicionar de uma maneira mais consciente e mais vigilante, do ponto de vista que, se eu recebo uma comunicação em que o conteúdo que traz não é muito condizente com o espírito que assina, eu tenho que ser o primeiro a fazer uma avaliação crítica da mensagem, né? Como que foi a minha impressão fluídica do contato com aquele espírito? Foi uma impressão boa? Foi uma impressão harmoniosa? Ele me trouxe paz? Que é uma colocação que os espíritos fazem nesse capítulo do Livro dos Médiuns, né? Eles dizem que quando o espírito comunicante é um espírito moralmente elevado, essa interação fluídica, ela é harmoniosa, ela é calma, ela é tranquila. Há uma transmissão de paz. E quando advém de um espírito zombeteiro, de um espírito inferiorizado, muitas vezes ela é mais grosseira, ela traz incômodos, às vezes ela é até, como eles falam, meio frenética, assim, né? O médium pode ter ali um processo de maior comoção, né? De maior expressão de incômodo, né? Vamos colocar nessas palavras. Então, como foi a minha percepção fluídica da comunicação? Foi tranquila? Não foi tranquila? Eu senti o quê? Né? Aí você pode me dizer, mas Paulo, nem todo mundo tem a capacidade, tem a sensibilidade de perceber isso. É verdade, essa é uma limitação. Então, qual é a outra possibilidade de se investigar que aquele conteúdo daquela mensagem é condizente com quem assina? Primeira coisa é esquecer quem assina e olhar para o conteúdo. A mensagem trazida ela é uma mensagem que tem um conteúdo relevante ou ela é uma mensagem pueril? Primeiro ponto. Ela é uma mensagem que tem uma linguagem grosseira ou ela é uma mensagem que tem uma linguagem mais polida, mais educada, mais gentil, né? Essa mensagem, ela entra em contradição com questões básicas, por exemplo, de princípios morais trazidas, né, por Jesus, né, de que nós tanto nos debruçamos quando estudamos o Evangelho. Existe alguma derrapada ali naquele conteúdo que é moralmente questionável? Aquela mensagem, ela é uma mensagem que tem como objetivo esclarecer, orientar de maneira genérica, ou ela é uma mensagem e que o espírito quer ditar exatamente tudo o que tem que acontecer naquela atividade mediúnica? Aquela mensagem é uma mensagem em que o espírito tece muitos elogios ao médium, ao coordenador da reunião ou ao próprio trabalho, aguçando ali as vaidades das pessoas? Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos que são pontos que são tratados em diversos itens nesse capítulo, que eles convidam que nós observemos. Por quê? Eles dizem uma coisa muito interessante. Se você recebesse na sua casa uma carta de uma pessoa que você não conhece, como que você saberia que aquela carta é de uma pessoa que está voltada para o bem, uma pessoa bem intencionada, ou de uma pessoa mal intencionada, de uma pessoa que traz ali ainda muitas imperfeições? Você iria observar tudo isso que eu falei, não é? Linguagem, conteúdo, e inclusive esses conceitos básicos que, vamos supor, a pessoa traz um espírito, traz uma mensagem que é totalmente anticientífica. Poxa, vamos parar para pensar? Né? Será que isso daqui é pertinente? Então, da mesma forma que se você recebesse uma mensagem de um encarnado, você iria avaliar essa mensagem, esse mesmo rigor você tem que ver você tem que ter quando a comunicação vem do mundo espiritual. E voltando àquela nossa fala inicial, nos grupamentos mediúnicos, muitas vezes, ao invés de existir esse exercício e isso ser visto de uma maneira tranquila por parte de todos, nós temos uma grande limitação, que são os nossos melindres. Infelizmente, o médium, muitas vezes, quando ele se apaixona pelo espírito, quando o espírito está ali envolvendo ele fluidicamente, às vezes até em um processo obsessivo, ele não aceita o questionamento, ele toma para o particular, ao invés dele entender que aquilo é próprio do exercício mediúnico.
E aí, muitas vezes, esse médium melindrado se afasta da atividade. E às vezes nunca mais retorna. Esse é um ponto muito importante. A outra situação é assim, o médium, ele não está nem sofrendo nenhum processo obsessivo, ele está tranquilo, sem nenhum processo obsessivo envolvendo-o, porém, ele tem as suas questões internas de baixa autoestima, né? Tem um processo dele de melindre. E aí, quando ele recebe um questionamento da comunicação que ele tem, ele toma também para o pessoal e ele acha que as pessoas estão questionando a própria mediunidade dele. A dizer, será que ele é um embuste? Será que ele é um charlatão? Será que ele forjou essa comunicação e assinou ali conscientemente um espírito sem ser? Mas, meus amigos, um grupo mediúnico que está ali envolvido pelos laços de afeto, eles não vão pensar isso, acredito, daquele médium. Porque se ele está naquela reunião, é lógico pensar que aquela expressão mediúnica foi observada, né, através do período em que ele passou nos estudos da casa, em que ele teve ali o processo de educação da mediunidade, e que se observou que de fato ali é realmente um médium ostensivo. Então, naquele momento, não se precisaria uma questão de embuste, mas realmente dizer, todos nós, enquanto médiuns, podemos nos equivocar, mas não que nós nos equivocamos conscientemente, mas porque através de nós se manifestou um espírito zombeteiro, um pseudo-sábio que quis se passar por alguém e que, ao assinar, usou o nome de alguém que não era ele. Eu digo para vocês que eu tive uma experiência assim. Ao final da reunião, foi permitido a comunicação, né, dos espíritos benfeitores da casa e tal. E aí, me veio uma vontade de falar. Eu falei. Mas assim que eu terminei a mensagem, eu virei pro dirigente da reunião e falei, desconsidere tudo que foi dito. Porque eu senti que aquela mensagem que parecia querer tratar de algo sublime do evangelho, a emoção que eu senti do espírito comunicante não era compatível com a mensagem que ele estava querendo passar. Então, eu permiti a comunicação porque todo o processo aqui é educativo, né, para o espírito e para o médium, porém, ao final eu reconheci e falei, olha, desconsidere. Mas nem todo mundo consegue fazer isso ou perceber essa sutileza. Então, o que é possível? Se o nosso dirigente, se os nossos outros colegas que ao final da reunião estavam ali com a gente, sinalizarem pra gente, Paula, qual foi a sua sensação naquela comunicação? Poxa, ele falou determinado aspecto que me surgiu ali um alerta. Qual foi a sua impressão? E se eu não for capaz de perceber, que eu diga, gente, vamos tratar isso aqui, o que mais chamou a atenção, e vamos trabalhar de maneira educativa aquele aspecto. Ao invés de me melindrar, sair da reunião e nunca mais voltar. Ou em casos obsessivos, sair da reunião e me recusar, inclusive, a fazer tratamento espiritual, que é outra coisa que acontece, né? Muitos médios, eles têm vergonha de fazer tratamento espiritual na casa em que frequentam, porque eles acham que, nossa, vão olhar para mim e vão dizer que eu estou em desequilíbrio, será que eu sou confiável? E isso tudo, gente, é de uma pequenez muito grande. Então, assim, a atividade mediúnica, ela é uma atividade séria e ela deve ser realizada seriamente. Então, se o espírito que chega para comunicar traz qualquer mensagem em que o conteúdo é questionável, ele deve sim ser posto em questionamento. Inclusive, a depender da situação, se for uma psicofonia e que aquele alerta surgiu durante a comunicação, o esclarecedor, o doutrinador, a depender de como se chame ali em cada casa espírita, ele tem o dever de começar a questionar aquele espírito para tentar extrair dele realmente quem ele é, né? E aí, assim, se ele for um espírito elevado, um espírito moralmente, né, com já algumas aquisições morais, um espírito bom, vamos colocar nesses termos, ele não vai se incomodar com o questionamento. Ele vai entender que aquilo faz parte da segurança mediúnica. Agora, se o espírito comunicante, ele for um espírito que traz suas imperfeições, né, e que realmente estava ali com a intenção, muitas vezes, de enganar,
aí ele vai se incomodar e muitas vezes ele vai se rebelar. E eu também já tive a experiência de observar numa reunião mediúnica em que estava presente um espírito chegar parecendo que queria trazer uma coisa muito boa e ao ser questionado, ele revelar toda uma agressividade, né, que era própria daqueles que ainda somos imperfeitos. Então, esse cuidado no processo mediúnico, né, na condução de uma reunião mediúnica, ele é fundamental, porque muitas das vezes, quando o grupo mediúnico não está atento a essa identificação, não somente se quem assina é realmente quem assina, mas de se trata de um espírito bom ou de um espírito mau, usando aqui a linguagem que eles usam no livro dos médiuns, nós podemos estar ali abrindo as portas de um processo obsessivo, que muitas vezes começa somente no médium, que é fascinado, que é envolvido pelo aquele espírito e que realmente passa a acreditar naquele espírito piamente. E depois, quando aquele espírito começa ali, né, destilar todo aquele seu elogio, mas com segundas intenções, intenção de fisgar, né, o médium, o coordenador da reunião e aquele grupamento mediúnico através de um dos nossos grandes problemas, que é o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? De enaltecer nós que somos singelos trabalhadores, que ainda erramos muito mais do que acertamos, mas que ele tem o objetivo de fisgar cada um ali nas suas fragilidades, para que ele possa realmente ali fazer um processo obsessivo coletivo. Então aí, essa invigilância, essa não atenção aos postulados básicos que Kardec trata na obra de O Livro dos Médiuns, sobretudo nesse capítulo, faz com que grupamentos mediúnicos inteiros, às vezes, caiam. E caiam muito seriamente. Nós sabemos, gente, que as obsessões, né, são muito sutis. E às vezes você fala assim, Paula, mas toda vez que um espírito trouxer uma mensagem, ele que não foi coerente, por exemplo, com aquele que assinou. Vamos supor, temos muitos grupamentos mediúnicos que recebem Bezerra de Menezes, né? Mas nós conhecemos bastante o Dr. Bezerra de Menezes, né? Existem muitas obras publicadas, psicografias feitas por diferentes médiuns em diferentes locais, que é fácil nós pegarmos ali alguma mensagem de Bezerra e comparar com a que nós recebemos no nosso grupo mediúnico, né? Mas, se aquele espírito que manifestou Bezerra, no seu conteúdo, foi incompatível com a moralidade de Bezerra, quer dizer que ele teve a intenção realmente de enganar? Bom, existem espíritos que podem sim se valer de um nome de um espírito venerado, como traz também nesse capítulo, para enganar, para que ganhe a confiança daquele grupamento mediúnico e depois ele possa ali fazer o que ele realmente quer, né? Mas existem espíritos, gente, que eles, na verdade, tentam falar bonito, tentam falar alguma coisa que eles realmente entendem que até já é algo que eles despertaram, às vezes uma passagem do evangelho, alguma coisa do tipo, mas que ele ainda não tem todo aquele entendimento para trazer aquela mensagem com toda a elevação moral que um outro espírito, né, já mais elevado traria. E aí o que acontece? Ele, às vezes, para querer parecer assim um pouco mais imponente, né, ele pode se valer de um nome também conhecido. Mas ali não porque ele queria enganar para depois fazer uma segunda ação danosa, mas só porque ele queria ter um pouco mais de credibilidade. De todo jeito, os espíritos nos falam nesse capítulo que quando um espírito que não está, né, naquele mesmo nível, na escala espírita de moralidade ali, de elevação moral espiritual, não está naquele mesmo patamar de quem ele assinou e usa aquele nome, ele está cometendo uma fraude, né? Mas existe uma outra situação que é igualmente interessante, que é espíritos do mesmo patamar evolutivo, eles podem se manifestar e usar o nome daquele outro. Por exemplo,
Vamos supor que o mentor da casa seja Eurípides Barçanufo, um exemplo, né? E que comumente, quando ali abria-se a comunicação para o mentor da casa, em algum processo específico que às vezes a casa pode, né, conceder esse espaço para que o mentor se comunique, ao final de uma reunião, por exemplo, ao invés de ser Eurípides, foi alguém da mesma equipe espiritual de Eurípides, que tem a mesma evolução que Eurípides, né? Naquela divisão didática que os espíritos trazem no livro dos espíritos da escala espírita, né? Por exemplo, eles estão ali no mesmo patamar. Então, eles se apresentarem, trazerem uma mensagem em nome de Eurípides e assinar como Eurípides, não há problema nenhum. E por que para uns é fraude e para outros não é, se também aquele espírito que está se comunicando não é o Eurípides Barçanufo? Então eles dizem algo que é muito interessante e que nós que nos debruçamos sobre o estudo da mediunidade precisamos estar atentos, que é o seguinte: nós reencarnamos sucessivas vezes. Então o espírito que já está num grau mais avançado, ele está muito distante, muitas vezes, daquela encarnação em que ele ficou conhecido por nós, né? Por exemplo, ele é um espírito puro, ele é um espírito elevado, ele já teve várias e várias e várias, milênios e milênios de encarnação. Então, a personalidade pouco importa para ele. Então, os espíritos nos dizem que a necessidade do nome é nossa, para que nós fixemos as ideias, muito mais do que dos espíritos. Porque os espíritos, sobretudo os que já estão elevados, eles não têm nome. Porque eles já tiveram muitos nomes. Então, ele numa encarnação foi Eurípides, no outro ele foi João, no outro ele foi Paulo, no outro ele foi José. Quem é ele? Qualquer um desses. Qual nome ele pode usar? Qualquer um desses. Né? Então, ele não tem a necessidade da identificação do nome, pelo nome. Essa é uma necessidade nossa. Né? Eles querem passar a mensagem. E o que importa para eles? O conteúdo. Se o que importa é o conteúdo e o que deve ser observado é o conteúdo, então se vem alguém, muitas vezes até encaminhado, direcionado pelo próprio Eurípides, vou continuar aqui usando o exemplo de Eurípides, né? Por exemplo, não existe nada de errado nisso. Por quê? Porque o nome pouco importa. Então, é por isso que quando perguntado sobre a questão da identidade dos espíritos, eles nos respondem que isso é um fator secundário. Então agora nós entendemos por que é um fator secundário. Porque considerando que nós já tivemos várias encarnações e que nós já tivemos vários nomes em várias reencarnações, o nome em si pouco importa para o espírito comunicante. A relevância que se dá ao nome é dos encarnados. Por quê? Porque nós queremos ter alguém para abraçar, alguém para identificar, alguém para chamar de nosso, né? O nosso mentor é fulano, o nosso mentor é ciclano, a nossa mentora é beltrana. Nós temos uma necessidade de criar vínculo, de imaginar aquele mentor, né? De nos vincularmos a ele. Então nós temos a necessidade do nome. Só que, mesmo que os espíritos que nos são mentores, anjos protetores, guias espirituais, como queiramos chamar, dependendo das circunstâncias, nos dê um nome, nós também precisamos estar atentos ao que eles estão comunicando. Por quê? Porque às vezes abre-se espaço para a comunicação do mentor, o espírito vem lá, traz a sua mensagem, assina como o mentor, tal, né? Caiba Schutel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, seja lá quem for. E aí todo mundo toma aquilo como uma verdade em absoluto, sem o menor questionamento. Porque foi assinado pelo mentor, então tá certo, foi ele mesmo. Será que foi? Será que foi? Quando a gente lembra daquela obra Aconteceu na Casa Espírita, eu acho uma obra tão didática, gente, tão maravilhosa, pra gente entender dos bastidores da obsessão de um centro espírita. Nós vamos ver como os médiuns podem ser enganados, como eles podem ser ludibriados pelos espíritos, a depender das portas, né, que cada um de nós abrimos para que eles possam nos acessar, porque a fragilidade moral é nossa, né? Então, numa comunicação
existe muito da influência do meio, existe muito da influência do médium, vocês viram isso em outras palestras ao longo desse mês, né? E existe também o que é do espírito, dessa outra inteligência que está trazendo a comunicação. Mas tudo se soma nesse processo. Então, se nós não questionarmos todas as comunicações, inclusive a dos mentores, essa pode ser uma brecha que o próprio grupo abre e que os espíritos que estão ali à espera de uma oportunidade podem ver como, mas eles confiam piamente no mentor, então eles, se eu chegar lá e disser que eu sou mentor, eles não vão botar aquilo em questão se a minha mensagem não for muito esdrúxula, né? Então, ali às vezes é onde vem o processo bem sutil para que depois se estabeleça uma comunicação, uma obsessão. Se a gente observar as mensagens apócrifas, que são consideradas mensagens falsas, que Kardec traz em O Livro dos Médiuns, aqui em outro capítulo, tem mensagens, gente, que a gente lê. Tem mensagens de São Luís que nós lemos e que a gente diz assim, ué, o que é que tem de errado nessa mensagem? Uma mensagem lindíssima, ao meu ver. Não estou vendo aqui nada que eu pudesse dizer, poxa, poderia ser de São Luís sim essa mensagem, mas Kardec e os outros membros da Sociedade Espírita de Paris, eles tinham tanto cuidado em observar, em questionar, em ler minuciosamente cada mensagem e estar atento a cada comunicação psicofônica, que eles conseguiam identificar, às vezes, um detalhe, uma palavra, uma bobagem. E ele dizia, essa mensagem aqui, podemos questioná-la. E aí depois ele evocava aquele espírito, e quando ele ia investigar e que ele ia pôr aquele espírito em questão, o espírito às vezes chegava lá e dizia, realmente eu não sou São Luís. Né? E por que foi permitido? Porque é exercício. Por que a espiritualidade permite que um pseudo-sábio, que um zombeteiro venha aqui, dê uma comunicação num grupo mediúnico sério e assine com o nome de um espírito que ele não é? Por quê? Porque eles também nos dizem a responsabilidade na avaliação do conteúdo da mensagem é do médium e é do grupo mediúnico. Então não fiquem vocês pensando que a equipe espiritual vai chegar lá e vai barrar, né, esses espíritos para que eles não cheguem, para que eles não acessem, pronto e simples, não. Não, eles dão para cada um de nós a responsabilidade nessa investigação. E aí tem uma frase interessante, uma recomendação de São Luís, que ele diz assim, nesse capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, ele fala, vou trazer com as minhas palavras, mas ele diz assim, ó, quanto mais venerado seja o espírito que assina a mensagem, mais essa mensagem tem que passar pelo cadinho da razão rigoroso, né? Ou seja, quanto mais elevado é o espírito que está dizendo que é o responsável pelaquela mensagem, mais a gente tem que arregalar os nossos olhos e ir olhá-la com todo o cuidado. E ele ainda diz, mesmo que seja o mentor da casa, essa mensagem tem que passar pelo mesmo crivo da razão. E inclusive um crivo ainda mais rigoroso, mais severo. E ele diz, os médiuns, né, as pessoas daquele grupamento mediúnico, eles têm que ter a perspicácia, a capacidade de avaliação, de percepção, como de um comprador de diamantes, que consegue, pelo brilho, diferenciar um diamante verdadeiro do falso. E quando você não é capaz de identificar se aquela diamante é verdadeiro ou falso, o que você faz? Você vai em alguém que tem essa especialidade, para que ele possa olhar para você. Então, se você, médium, recebeu a mensagem e não consegue perceber se nela há algo de que se possa criticar, de que se possa colocar em reserva, abre esse questionamento para o grupamento mediúnico, né? Se o grupamento mediúnico tem dúvida de algum aspecto, bota essa mensagem na gaveta, relê em outro momento, vai para Kardec, vai ver se aquele espírito é um espírito conhecido que já tem outras mensagens publicadas, faz uma comparação,
né? Gente, isso é educativo, isso é crescimento. O grupo mediúnico sério precisa trabalhar dessa forma. Espírito não pode chegar na reunião mediúnica de uma casa espírita séria e botar o dedo e dizer aqui é assim, assim, assado que faz, você, coordenador, vai fazer isso, 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 você, médium, vai fazer isso, isso, isso. Não, e cadê vocês? E cadê o bom senso? Cadê a gente? Cadê a nossa responsabilidade? Espírito por acaso anda com as nossas pernas? Não. Então, da mesma forma que eles não andam com as nossas pernas e que nós temos o livre-arbítrio de escolher, nós também temos o dever de usar esse mesmo livre-arbítrio para avaliar a condução do nosso grupamento mediúnico, de avaliar todas as mensagens que são recebidas como mensagens instrutivas do grupamento mediúnico e que os médiuns e os doutrinadores, né, esclarecedores que fazem parte daquela reunião mediúnica, têm que entender que esse processo investigativo ele é um processo natural, saudável e que é um dos pilares da segurança da reunião mediúnica, para que nós não fiquemos aí à mercê de espíritos zombeteiros, de espíritos pseudo-sábios e de obsessões, tá? Porque nós sabemos que o campo da obsessão, ele parte de nós, né? O espírito vai encontrar ressonância nas nossas fragilidades. Se nós estamos ali vigilantes, em oração, percebendo, fazendo todo esse processo avaliativo que Kardec nos convida, que os espíritos nos convidam, nós temos menos chances de errar. Não quer dizer que nós estamos blindados, nós temos menos chance. Existe uma pergunta interessante que Kardec faz aos espíritos e que eles respondem, que é assim, um médium sério, né, um médium, existe alguma situação em que o médium é blindado para que ele não receba esse tipo de comunicação de espírito pseudo-sábio, falsas mensagens, né? Mensagens que são assinadas por pessoas que realmente não são elas. E ele fala assim, existe. Qual é a condição? É quando a equipe espiritual percebe que aquele médium, ele utiliza aquele momento, né? Ele doa-se de coração, ele busca crescer com aquele exercício da mediunidade, ele tem uma grande responsabilidade no trabalho que executa, ele tem mantido o seu processo de educação moral, né? E de mediunidade com Jesus. Então, nesse processo, muitas vezes ele pode sim ser blindado. Aí você vai me dizer, poxa, então não é bem que eles estão blindando, tipo assim, eu escolhi ele, vou blindar ele e não vou blindar você. Repare que mesmo na situação em que ele diz que pode haver uma blindagem, repare que o médium deu elementos para que a equipe espiritual o blindasse. Então, o médium invigilante, o médium que não se doa, aquele que está buscando segundas intenções, reconhecimento e outras coisas mais no exercício da mediunidade, esse não vai ter essa blindagem. Por quê? Porque ele não gerou, né, a cota dele necessária para essa proteção espiritual. Então, mesmo quando eles respondem de uma possibilidade de blindagem, eles estão dizendo que a responsabilidade, quem construiu aquele caminho para que houvesse uma blindagem foi o próprio médium. Então, gente, falar da identidade dos espíritos é falar, sobretudo, de um processo que é natural, investigar a natureza das comunicações. Os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, em Haverá falsos cristos e falsos profetas, existe lá uma passagem do Evangelho que diz: observai se os espíritos são de Deus. O que é observar se os espíritos são de Deus? É justamente olhar esse conteúdo, porque espíritos evoluídos podem até diferir na forma como trazem a mensagem. Tem uns que vão trazer poemas, outros vão trazer romances, outros vão trazer narrativas de outras formas. Mas o conteúdo moral, esse é igual, né? A linguagem elevada, o conteúdo, os ensinos, o processo instrutivo, a forma clara, dizer muita coisa em poucas palavras, porque espíritos inferiores são prolixos, eles são confusos, eles querem dizer uma coisa, eles dão 1000 voltas para chegar num ponto e às vezes assim, de forma sofismática, né? Parecendo que vai ter uma conclusão correta e dá um tropeço ali no final. Então, espíritos elevados, eles conseguem falar muito com pouco.
eles têm sempre muita amorosidade, né? Então, esse processo investigativo da natureza das comunicações é imprescindível para a segurança mediúnica. E que todos os médiuns, todos os grupos mediúnicos possam encarar esse processo como um processo natural. E que o grupo mediúnico que se propõe a fazer isso, pode ter certeza que ele vai estar construindo um caminho muito feliz, né, no desenvolvimento de suas atividades mediúnicas e com certeza ali angariando a simpatia desses mentores que zelam por esses princípios fundamentais da segurança da mediunidade com Jesus, né? E que em caso de receberem mensagens falsas, não entendam isso como um grande problema, encarem isso como uma oportunidade de crescimento, né? E se o médium foi o portador daquela mensagem e está apresentando indícios de obsessão por não querer reconhecer, né, o falseamento daquela comunicação, que ele possa ser acolhido, que ele possa ser tratado com amorosidade, que ele possa ser chamado em particular pelo dirigente da reunião para uma conversa, que essa conversa seja acolhedora, que os demais membros daquela reunião mediúnica possam, né, ser empáticos com aquele médium, porque qualquer um podia estar no lugar dele, e que ele, médium, possa, em reconhecendo essa amorosidade, seguir para o tratamento da desobsessão, fazer a sua parte, porque assim, gente, todos nós crescemos juntos. Quando Kardec se dedicou a escrever o Livro dos Médiuns, que é justamente um guia para médiuns e evocadores, e antes disso ele escreveu as instruções práticas sobre as manifestações mediúnicas, e lá desde o que é Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele já começava a trazer alguns elementos que seriam melhor trabalhados nessas obras posteriores, era para que justamente esse procedimento mediúnico fosse seguro. Então, quem se afasta de Kardec tem grandes chances de tombar. E não é o que nós queremos, né? Nós queremos seguir firmes e perseverantes no bem. Então, eu espero que essas breves reflexões acerca da identidade dos espíritos, né, nos sirva para refletir a qualidade das mensagens que temos recebido, de nos alertar para a importância do rigor avaliativo de todas as mensagens que recebemos e de lembrar que nós, enquanto grupo mediúnicos, temos ali o dever de estarmos unidos, estarmos fortalecidos através dos vínculos de afeto e de amor, para que juntos possamos vencer situações de testemunho que todo grupo mediúnico passa, tá bom? Eu convido a todos vocês agora para se colocarem numa posição confortável e, fechando os olhos para quem queira, respirar profundamente, inspirando o amor de Deus por nós, a paz, e expirando as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas mágoas. Em cada movimento de inspiração, colhamos o bem e o amor. E cada movimento de expiração, liberemos as nossas tensões. Pedindo, Senhor, envolve-nos a cada um de nós no exercício de sermos melhores diariamente. Envolve o GELAC, esse grupo amigo de pessoas que se gostam e que estão predispostas a servir ao Cristo da melhor maneira que possam. Envolve a todos aqueles que encontram-se, Senhor, nessa quarentena, passando por seus testemunhos, que possam ser envolvidos, que possam ser amparados nas suas necessidades. Cuida, Mestre, de cada um daqueles que encontram-se internados, seja nos hospitais, seja nos seus domicílios, que também possam receber as energias curativas, que a equipe espiritual do GELAC possa nesse momento também envolver os seus trabalhadores, cuidar de cada um, e que nós, Senhor, possamos segui-lo sempre, sempre, sempre.
Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Recebam o meu carinho, o meu agradecimento e que todos nós possamos, passar por essa aprovação coletiva dessa pandemia da melhor maneira possível. Fiquem todos com Deus. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, tchau.